Olá, gente querida, povo lindo e maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Mais uma vez, mais uma manhã na presença de Deus. Privilégio poder acordar, poder meditar na palavra de Deus, poder reconhecer, o seu lugar. Saber que tem um Deus que cuida de você, um Deus que tem preparado o melhor para você. Ser humilde, ser simples, não ser arrogante, não ser prepotente. Eu acho fantástico que Deus ele honra os humildes. Deus ele se alegra com um coração quebrantado. Não é um coração altivo que Deus se alegra. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar. E é interessante pensarmos nisso porque muitas vezes nos colocamos em lugares que não é o nosso lugar, Às vezes nos sentimos algo que não devemos sentir, sentimos que somos mais do que somos na realidade. E Deus não gosta desse tipo de coisa. Eu quero que você abra a sua Bíblia ou acesse-a, conforme você a tem aí em mãos, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que falou muito ao meu coração e me fez pensar, me fez refletir. Eu quero que você reflita comigo também nesta manhã. Ezequiel 28, do 1 até o 10, para a nossa meditação. O texto é um pouco longo, mas é um texto que fala com uma profundidade muito grande. Como falou o meu coração, espero que fale o seu também. Ezequiel 28, a partir do 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governador de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não Deus. Ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata. Pela sua grande habilidade para fazer negócio, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu esplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daqueles que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor. Vamos lá, Pai querido, Pai santo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora que esta palavra, ela venha trazer-nos lucidez, trazer-nos a Deus clareza, para que possamos entender que há um só Deus, Senhor da terra, dos céus e dos mares. Deus, em nome de Jesus, tira do nosso coração, Pai, toda a prepotência, toda a arrogância. Que Deus coloque em nós simplicidade e humildade para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, quando estava meditando nessa palavra, me veio aquela história, né, da bruxa má, que chega diante do espelho e fala assim: espelho, espelho meu, diga se há no mundo alguém mais bela do que eu. E o espelho responde que havia uma que era mais bela, a Branca de Neve, né? Isso me fez pensar que existem muitas pessoas, muita gente que se julga superior, se julga o suprassumo da sociedade ou do lugar onde está. E esse texto me fez refletir porque o rei de Tiro, o governador de Tiro, ele estava se sentindo como se fosse Deus. E a Bíblia diz que Deus não troca sua honra com ninguém. E eu acho interessante que ele começa se enaltecendo e se colocando como Senhor de todas as coisas. E o texto ele vem falando para a gente, como aqui no versículo 3 diz assim: sim, você pensa que é mais alto, mais sábio do que Daniel, e que não há segredo algum que possa se esconder de você, se possa se esconder de você. Quando eu me coloco diante de situações que eu me acho superior, quando eu me coloco diante de lugares, me elevo além daquilo que eu não sou, né? Isso me faz muito mal, porque eu estou ofendendo a Deus. E eu não posso me julgar ser mais do que eu sou, porque a Bíblia, ela me chamou para ser um servo, e servo não é melhor, né? Aquela bruxa, ela se sentia a suprassumo de todas as belezas, a mais bela de todas. E o texto ele vem falando para a gente que o rei de Tiro, ele estava se sentindo mais sábio que Daniel. Alguns dizem que é o profeta Daniel, outros dizem que era um sábio da época, mas a referência aqui é interessante porque ele está se levantando exatamente contra Deus. E nós percebemos que no início da criação houve um que quis se levantar contra Deus. E esse foi lançado nas trevas exteriores, né? Foi lançado para o inferno, que foi Satanás. Esse se sentia mais inteligente, mais sábio. A gente vê toda a arrogância desse governador quando ele fala que pelas mãos dele ele se sentará na cadeira de Deus, o seu coração é o coração de Deus, né? Ele se sente muito poderoso. Aí diz assim o versículo 6, por isso assim diz o Senhor, Deus, visto que você pensa no seu coração, é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você, olha que coisa terrível, trarei contra você terríveis estrangeiros de dentre as nações, os quais irão aí com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu esplendor. Ele estava se sentindo superior, ele estava se sentindo muito inteligente, muito sábio, visto que ele tinha conquistado muitas coisas, né? Ele tinha alcançado uma glória terrena. E isso me preocupa quando eu vejo muitas pessoas se elevando além daquilo que deve se elevar, se colocando além daquilo que pode se colocar. Ser humilde na presença de Deus, entender que Deus ele governa todas as coisas, ele está acima de qualquer coisa, é muito importante. Versículo 9 diz assim, será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daqueles que o matarão? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão.
texto me leva a pensar que eu sempre preciso entender que tudo que acontece, tudo que eu tenho, tudo que eu vier a fazer, não são pelos meus méritos, nem pela minha sabedoria, não são pelas minhas capacidades, mas é pelo poder de Deus, é pela autoridade de Deus, é pela ciência, pela sabedoria de Deus. Então, todas as vezes que eu estiver com o meu coração altivo, eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar diante do Senhor, me arrepender dessa altivez e convidar o Senhor para estar na minha vida e dirigir os meus caminhos. Mas o versículo 10, para encerrar, ele fala assim: você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiro, porque eu falei, diz o Senhor. Sabe, Deus ele estava dando aqui um recado para o governador, para o rei de Tiro. Não seja dessa forma. Seja humilde. Reconheça que todas as coisas provêm das minhas mãos. Então, lição para a nossa vida. Precisamos reconhecer que tudo provém de Deus e que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e nós precisamos da Tua aprovação, do Teu poder, da Tua orientação para fazer todas as coisas. Ah, Senhor, coloca em nosso coração humildade, simplicidade e que nós possamos reconhecer, ó Pai, que nós somos apenas instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra e fazer a Tua obra. Obrigado, Senhor. Abençoe a vida dos Teus filhos que estão aqui conectados comigo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você por esse tempo, quero te pedir, se você gostou dessa reflexão, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para que você possa, assim, ativando o sininho das notificações, receber todas as vezes que postarmos uma reflexão. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, uma semana plena e abençoada, em nome de Jesus. Forte abraço.